Boa noite, gente. Continuando aqui sobre a parte de estágios da inovação de produto e serviço, a gente tem a parte de crowdsourcing, que é uma ideia que está diretamente relacionada com software livre. Então, lá no livro ele fala assim, que trata-se do ato de tornar uma tarefa que era tradicionalmente desempenhada por um agente designado, geralmente online, e terceirizar essa tarefa para um grande grupo de pessoas, na forma de convite aberto. E ele ainda comenta, né, na essência, não é uma ideia totalmente nova, só que ela é uma fonte valiosa de ideias, mediante o uso da internet e de redes sociais. Continuando, a gente tem a parte de abordagem de caminhos paralelos, que nada mais é do que uma fonte única de inovação, é uma incerteza, né? Uma cabeça pensante, por exemplo. O ideal é que você tenha vários caminhos paralelos, que você tenha várias cabeças pensantes, para assim você ter uma probabilidade maior de que a tua ideia dê certo. Então, esse é o objetivo da abordagem de caminhos paralelos. A gente tem a parte de gestão de ideias. A parte de gestão de ideias, ele comenta bastante de produtos e serviços que, de fato, antigamente os funcionários faziam tudo na parte do papel ali, anotava as ideias que eles tinham e ainda colocavam nas caixinhas de tipo, deixa aqui a sua ideia, né? A gente sabe que em muitos lugares ainda tem isso, mas antigamente essas práticas elas eram adotadas dentro das empresas. E hoje em dia a gente conta com as ferramentas, né, que são softwares, principalmente, que eles pegam do início da ideia e eles ajudam a você desmembrar aquela tua ideia e alavancar, né? Não fica só no papel. Isso ajudou muito nessa parte de gestão de ideias. Ele comenta assim ainda, que esses sistemas, né, esses softwares, eles podem rastrear essas ideias desde o início até a sua implementação, facilitando a compreensão de importantes medidas de desempenho. E daí ele tem algumas partes, né, no livro que ele coloca algumas críticas, algumas ideias, alguns relatos, e ali ele comenta das operações na prática. Ele fala sobre as melancias quadradas. Imagino que alguma vez na vida alguém já deve ter ouvido falar, né, aqui na turma, de melancias quadradas, de produtores de melancias quadradas ou melancias quadradas sem semente. E ali ele comenta que no estado, no país, eles tinham muita dificuldade com a armazenagem, tipo, nas quitandas, assim, porque a melancia ser redonda, em lugares pequenos, não dá, né? Acaba rolando, ocupa muito espaço. E a melancia quadrada, não, porque ele já conseguiu empilhar, né? Uma em cima da outra e ficava até melhor para estoque. E o produtor foi e, tipo assim, não mudou nada geneticamente nela. Simplesmente, enquanto a melancia tá em fase de crescimento, é colocada dentro de caixas e ela cresce quadrada, né? Ela é moldada ali na forma, né? Do tamanho no lugar onde ela tá crescendo. E foi uma ideia muito legal para armazenagem e tudo mais, deu certo, né? Não são muitos produtores, mas alguns fazem isso. Mas também tem muitas críticas, né? Tipo assim, muita gente falando, nossa, o que mais falta para esse povo inventar? Mas realmente foi uma ideia bem legal. Na parte de triagem de conceito, ele comenta assim, que o propósito do estágio de triagem de conceito é considerar esses conceitos e avaliar o mérito ou o valor de cada opção de projeto. Isso vai abranger as avaliações de cada conceito, opção de acordo com determinado número de critérios de projeto, embora esses critérios que a gente utiliza, né, em qualquer exercício de projeto, eles dependem de uma natureza ou circunstância específica, mas é válido fazer essa triagem porque ele ainda fala assim, que é útil pensar em termos de 3 categorias gerais de critérios de projeto. Eu coloquei nos slides 3 opções, mas eu vou ler todas aqui para vocês que ele coloca lá no livro, né? Tipo, você tem que pensar, quando você vai fazer a triagem do teu projeto, a viabilidade da opção do projeto. Tipo, você pode realizar esse projeto? Segundo, possuímos as habilidades para fazer, né, esse projeto funcionar? Qualidades e recursos? Né? A gente tem essas habilidades? Possuímos capacidade organizacional, quantidade de recursos? Temos recursos financeiros suficientes? A aceitabilidade da opção do projeto, todo mundo quer realizar? Tá todo mundo de acordo com esse projeto? A opção satisfaz os critérios de desempenho que o projeto está tentando alcançar?
Nossos clientes desejarão esse produto, né? Vai ter uma demanda no mercado desse produto? Vai ter um retorno financeiro satisfatório? E também tem a parte que ele coloca assim, sendo pessimista, o que pode dar errado se a gente adotar a opção do projeto, né? Quais são as consequências se tudo der errado? Ele ainda comenta que isso é chamado lado negativo do risco da opção do projeto. Também tem, né, num desses estágios do projeto, a gente tem o funil, que é uma aplicação progressiva de todos esses critérios que eu comentei anteriormente, e a gente vai descartando, vai fazendo uma redução progressiva do número de alternativas. Se a gente tem muitas opções de projeto, a gente vai reduzindo, vai retirando todas que a gente tem certeza. A que tiver mais incerteza nas perguntas anteriores, vai descartando as ideias até restar somente uma ideia de projeto final, que é a que a gente deve seguir. Então, a parte de projeto preliminar, ele fala assim, né, que a gente tem que ter a ideia de um conceito de produto ou serviço aceitável, e se ele é viável, e se der tudo certo nessas outras etapas, a gente continua e vai para a parte do projeto preliminar. O objetivo desse estágio é a gente ter uma primeira visão da especificação dos componentes ou elementos individuais dos produtos e serviços, quanto da relação entre eles, que vai constituir a oferta final do nosso produto. Especificar os componentes do projeto, definir exatamente o que vai ser incluído, o que você vai utilizar, coleta de informações, partes, componentes, pacote de produtos, serviços, estruturas, está tudo enquadrado nessa parte. Reduzir a complexidade de um projeto. Aqui ele comenta, né, que projetistas adotam inúmeras abordagens para reduzir a complexidade inerente ao projeto da gama de seus produtos ou serviços. Por exemplo, assim, uma operação produz uma variedade de produtos e serviços, como geralmente são, né? E a gama desses produtos é considerado complexa, então os autores fazem de tudo para que seja menos complexo, porque mais complexidade significa mais custo. Então, a gente tem que tentar reduzir sempre isso. Padronização, eles citam como exemplo ainda, né, os fast foods, né, supermercados de desconto, empresas de seguro baseadas em telemarketing. A administração da produção tenta conter custos excessivos devido à alta variedade, por meio da padronização de produtos, serviços ou processos. Isso permite a eles, né, restringir variedade a um ponto que possua um valor real bom para o consumidor final. Um exemplo que ele cita no livro é sobre as roupas que a gente usa, né? Eles tentam fazer uma padronização, apesar de ter vários tamanhos diferentes, né? P, M, G, GG, XG, por exemplo. Não é muita variedade. Se fosse pegar e fazer uma roupa que fique boa no corpo de cada um de nós, seria assim uma variedade infinita. Não seria padronizado, seria muito complexo e seria muito caro. Então, eles tentam sempre manter essa padronização do mesmo estilo de produto, apesar de ser um pouco diferente. A parte de comunalidade. Assim, né? Quanto mais um produto e serviços diferentes puderem ser baseados em elementos comuns, tanto menos complexo será o processo de fabricação. Um exemplo que ele cita são os aviões. Ele cita, né, aviões tipo de 100 pessoas e para 500 pessoas, e que o mesmo piloto consegue pilotar esses dois aviões, por quê? Pela comunalidade, né, da pilotagem, não é tão diferente. Isso daí tem todo a ver com o projeto, com a produção do avião, né? A parte de modularização, ele fala assim, que o uso de princípios de projeto modular implica projetar subcomponentes padronizados de um produto ou serviço, que podem ser agrupados de diferentes maneiras. Ele fala que é possível criar uma gama de escolhas através do conjunto totalmente intercambiável de diversas combinações de menos subconjuntos padrão, e, como exemplo, computadores são fabricados desta forma, por módulo. Então, eles produzem, tipo, vários módulos módulo de tal peça, módulo de tal peça, até porque fica mais viável, né? Fica mais barato produzir por módulo nesse caso, né? Módulo de peça, de placa-mãe, tipo, não é feito uma coisa separada da outra e montar o computador. Eles fazem várias e no final fazem uma montagem do todo, né? A parte de avaliação de melhoria do projeto. Então, o propósito dessa etapa é basicamente quase uma das etapas finais, e é considerar o projeto preliminar e sujeitar ele a uma série de avaliações para verificar se esse projeto pode ser melhorado
ou se esse produto ele precisa ser testado no mercado, né? Se há possibilidade dele ser testado no mercado. Então, tem diversas técnicas para fazer isso, mas uma das mais empregadas é a função, né, desdobramento da função da qualidade, que é a QFD, que a gente já conhece, que é a matriz da função da qualidade, ou casa da qualidade, por causa da aparência dela. E é muito interessante porque ela dá a voz do cliente, ela escuta o cliente e o que o cliente quer. Então, ela é uma técnica que ela capta, né, os quês do projeto, os porquês, né, e os comos. E eu até coloquei uma imagem de uma matriz QFD, que é de um pendrive USB promocional. Então, pra gente ver ali, mas todo mundo já conhece, mas eu coloquei como exemplo, falando um pouquinho da matriz, né? Então, os Qs da matriz são os requisitos do cliente, que formam a lista de fatores competitivos que os clientes consideram relevantes. Então, a importância relativa cabe a uma nota, no caso, escala de 10 pontos, com preço tendo avaliação mais alta. As notas competitivas indicam o desempenho relativo de cada produto, nesse caso, na escala de 1 a 5, né, como a gente conhece, e também indicado o desempenho de 2 produtos concorrentes. De 2 ou mais produtos, né? A gente pode utilizar até 5, se eu não me engano, produtos concorrentes. Os comos, que são as características do projeto, captam as várias dimensões do projeto que vão operacionalizar os requisitos do cliente dentro do serviço ou do produto. Então, a matriz central, que também pode ser chamada de matriz de relacionamento, apresenta uma visão, né, dos interrelacionamentos entre os Qs e os comos, e geralmente isso se baseia em avaliações de valores feitas pela equipe do projeto. Os símbolos indicam a força do relacionamento, se é forte, se é correlacionado, né? Se é forte, se é muito forte, ou se é fraca, né? A relação que tem uma com a outra. Todos os relacionamentos são estudados, mas em muitos casos, quando a célula matriz está em branco, é porque não existe nenhum relacionamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra, por exemplo. A última linha da matriz representa a avaliação técnica do produto, contém a importância absoluta de cada característica do projeto. E o teto triangular da casa, né, que vai capturar a informação para que a equipe tenha sobre as correlações, né, que são positivas ou negativas, ou forte positiva ou forte negativa, que não tem nada a ver com a relação de uma coisa com a outra, entre essas diversas características do projeto.